Agora o Aero está com um novo cenário. Além do hangar, que a gente grava os vídeos de história, a gente também vai fazer alguns vídeos sobre tecnologia e inovação, o que está acontecendo na aviação de uma maneira geral e também conceitos da aviação nesse cenário. E para estrear esse novo cenário, a gente escolheu a aeronave que a Embraer está desenvolvendo, o eVTOL, uma aeronave que promete mudar o conceito de mobilidade urbana. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Tudo que tem aqui atrás nesse novo cenário do Aero tem uma história. Então, se algo te chamar a atenção, escreve aí nos comentários que a gente pode contar um pouco da história daquele objeto e também a gente pode eventualmente pegar alguma coisa e mostrar por que esse objeto está aqui. A ideia de ter um objeto voador em casa para se transportar não é nova. Se a gente pegar conceitos antigos ainda da época do Leonardo da Vinci, ele já pensava nisso. Os anos se passaram e a ideia de ter um objeto voador pessoal para transporte foi retratada em filmes, desenhos animados. Quem nunca viu um filme com um carro voador onde você simplesmente entra e sai voando para algum lugar? Ou um desenho animado como os Jetsons, por exemplo? Mas a gente já está em 2021 e a realidade de carros voadores pessoais ainda parece um pouco distante. Só que isso tem mudado. Várias empresas de aviação pelo mundo e startups estão apresentando conceitos desse tipo. Eu até fiz um vídeo sobre um carro voador que fez o primeiro voo no ano passado lá na Eslováquia. E a Embraer não está fora desse jogo, só que a ideia deles é um pouco diferente de um carro voador em si para você ter em casa. A ideia da Embraer é criar todo um ecossistema, onde carros voadores transportem pessoas como um táxi aéreo, mas transformando esse tipo de transporte em algo realmente acessível. Com isso, eles estão trazendo o eVTOL, que é uma aeronave de decolagem e pouso vertical elétrica, e também o sistema UAM, que é o Urban Air Mobility, ou Mobilidade Aérea Urbana, que é justamente essa integração de várias aeronaves, toda a infraestrutura para transportar as pessoas nas cidades. As grandes cidades sempre tiveram um problema muito sério de mobilidade urbana. Quem mora numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, sabe o quanto é difícil pegar trânsito nos horários de pico, quando você está dirigindo um carro, ou no transporte público demorar muito tempo com muita gente para chegar num determinado lugar. Só que existe um problema de infraestrutura. E você colocar novas linhas de metrô, por exemplo, linhas de trens, isso custa muito dinheiro. Colocar sistemas de ônibus elétricos, criar novas estradas, tudo isso tem um problema de infraestrutura muito grande, que não adianta só ter dinheiro, mas também tem que ter espaço para construção. E isso leva bastante tempo. Para você ter uma ideia, a velocidade média nas grandes avenidas de São Paulo no horário de pico é de 35 km por hora. Isso faz com que você demore mais de uma hora para atravessar a cidade. E é justamente por conta desse problema todo de tempo, de mobilidade, é que se pensa em transportar pessoas pelo ar. Só que transportar pessoas pelo ar ainda é muito caro. Existem os helicópteros, que diminuem bastante o tempo de transporte, mas não é qualquer um que pode se locomover de helicóptero. E além disso, a infraestrutura de espaço aéreo tem um limite para suportar tantas aeronaves voando ao mesmo tempo. Isso acontece porque toda a estrutura de comunicação e organização do espaço aéreo é de forma manual, ou seja, os pilotos e controladores conversam via rádio. Toda a condução das aeronaves é feita por pilotos e não de forma autônoma. Agora, a partir do momento que todo esse sistema é integrado e autônomo, as aeronaves podem voar cada vez mais próximas. Isso permite que mais aeronaves possam voar no mesmo espaço. Só que não adianta nada ter aeronaves autônomas, um sistema integrado, se o custo de operação das aeronaves ainda for muito alto. Então, não se consegue aumentar muito a frota de helicópteros no mundo, por exemplo, por conta do alto custo de operação. Isso acontece principalmente por causa do consumo de combustível fóssil, que é muito caro e representa uma boa parcela do custo de operação. Para resolver esse problema, por que não criar aeronaves elétricas? Isso pode diminuir em cerca de 80% o custo de operação em relação a uma aeronave convencional. Tudo que eu estou falando aqui não é novidade, porque se a gente pegar os drones pequenos que fazem vários serviços de filmagem, ou de levantamento topográfico, ou de aviação agrícola, eles já estão operando de forma autônoma e já são veículos elétricos. A diferença é que não tem ninguém dentro deles. A partir do momento que vai colocar um ser humano voando num sistema desse, o processo demora um pouco mais.
São várias coisas integradas para fazer isso acontecer. A primeira delas é a opinião do usuário. Você convencer uma pessoa que aquela aeronave é segura e que esse passageiro pode entrar sem problema nenhum e que nada de mal vai acontecer, ele pode sair do ponto A e chegar no ponto B com segurança. Não só o passageiro que está na aeronave, mas também a pessoa que está embaixo, saber que quando vai passar uma aeronave, ela vai passar de forma segura. Além disso, tem toda a parte de certificação, toda a parte de tecnologia, enfim, são várias coisas que têm que ser combinadas para fazer esse novo sistema acontecer. Vale lembrar que vai ter que ter uma adaptação para que essas aeronaves voem cada vez mais próximas, porque pelas regras atuais existe um limite mínimo de espaço entre essas aeronaves, e isso vai ter que diminuir. Mas aí é o que eu falei, né, da parte de legislação e tudo mais que vai sendo alterada ao longo do tempo. Para fazer tudo isso funcionar, dentro da Embraer existe uma divisão chamada Embraer X, que é quem cuida de toda a inovação, novas tecnologias da empresa. E um braço da Embraer X é a IVE, que é uma empresa independente dedicada a acelerar o processo do ecossistema UAM, Mobilidade Aérea Urbana. E uma peça desse sistema AM é o veículo que vai funcionar, que é o eVTOL. A ideia desse ecossistema de transporte aéreo é mais ou menos como funciona o transporte terrestre atualmente. Por exemplo, quando você vai fazer um trajeto de transporte público e você precisa ir até uma estação de metrô, você pode pegar um ônibus mais perto da sua casa, esse ônibus te leva até a estação de metrô, lá você embarca no metrô, vai até a estação que você precisa, desembarca, lá você pode pegar um outro ônibus e chegar até o seu trabalho ou algum destino que você precise. No caso do AM é a mesma coisa, colocando o eVTOL. Vão ser espalhados pela cidade vários vertiportos, que são as bases, as plataformas de onde o eVTOL vai decolar. Para você chegar até o vertiporto mais próximo de você, você pode pegar um metrô ou qualquer outro transporte, um ônibus ou ir a pé. De lá você pega esse eVTOL e vai até um outro lugar, até um outro vertiporto, perto do destino que você precisa. Isso pode conectar aeroportos. Por exemplo, se você está no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e precisa ir até o aeroporto de Guarulhos, você pode pegar um eVTOL de Congonhas e voar até o aeroporto de Guarulhos. Só que a ideia não é só conectar essas bases de transporte público ou aeroportos, mas cada bairro de cidades ter um vertiporto para poder conectar com outros bairros ou outras cidades, principalmente cidades que hoje não contam com uma infraestrutura de trens, por exemplo. Então você quer ir visitar uma cidade mais próxima que só pode chegar lá de carro ou pegar um ônibus, você pode, através de um eVTOL, decolar da sua cidade e pousar nessa outra cidade. Então, em termos de custo de infraestrutura, o valor é muito baixo, porque não precisa construir linha de trem, não precisa construir novas estradas. É tudo feito pelo ar. E a única coisa que precisa para o eVTOL operar é uma base para se construir o vertiporto. Esse vertiporto é muito parecido com um heliponto que a gente conhece hoje para a operação dos helicópteros. Ou seja, um percurso que hoje as pessoas fazem em 1 hora, com esse sistema aéreo pode levar entre 15 e 20 minutos. E para fazer esse deslocamento, a IVE, a empresa da Embraer, traz o eVTOL, que é essa aeronave de decolagem e pouso na vertical elétrica. O eVTOL ainda não tem um nome próprio, eles estão chamando dessa forma porque é a sigla, né, de decolagem e pouso na vertical elétrico. É uma aeronave com 10 motores elétricos. 8 para fazer ele voar e 2 para fazer a propulsão para ele poder se deslocar. Essa aeronave, a princípio, é para carregar 5 passageiros e 1 piloto, porque a ideia inicial é que ela seja pilotada por um ser humano e depois seja convertida, né? Depois eles passam para um voo totalmente autônomo. Então, enquanto existe esse piloto, é o piloto mais 5 passageiros e depois vão ser 6 passageiros. A aeronave é 100% elétrica, então elimina a emissão de carbono, e ela traz a 5ª geração do sistema Fly-by-Wire. Então ela é uma aeronave já, apesar de ter o piloto na primeira versão, ela é muito autônoma e muito fácil de pilotar. Inclusive, a Embraer já tem o sistema de simulador de voo para o desenvolvimento da própria aeronave. Vale lembrar que o simulador de voo numa fabricante de aeronaves serve muito para ajudar nesse desenvolvimento, para encontrar o melhor caminho. A IVE já desenvolveu o primeiro protótipo em escala reduzida, e esse daí fez o primeiro voo em março de 2021, lá na base da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O eVTOL da IVE, da Embraer,
tem um desenho simples e ele é totalmente focado no usuário, ou seja, é uma aeronave de transporte não pensando na pilotagem, porque isso futuramente vai ser feito de forma autônoma. Então é para transportar o passageiro com o maior conforto possível e também já está sendo pensado para transportar pessoas que precisem de qualquer tipo de auxílio. E como eu falei antes, pelo fato dela ser elétrica, o custo vai ser 80% menor que o custo de um helicóptero tradicional. Vale lembrar também a poluição sonora. A gente sabe que um helicóptero faz muito barulho, e a ideia desse novo conceito de eVTOL é que ele seja bem silencioso, para que vários deles possam voar em cima da cidade sem incomodar os moradores dessa cidade. Já a ideia do eVTOL e de todo o sistema, o AM, é melhorar a qualidade de vida dos moradores das grandes cidades, conectar as cidades menores que não têm infraestrutura de transporte público, diminuindo o tempo desse deslocamento e também pensando na poluição sonora. O eVTOL está sendo desenvolvido pela IVE com o objetivo de democratizar o transporte aéreo em grandes cidades, coisa que atualmente, infelizmente, não é tão possível com os helicópteros, porque o custo é muito alto. Então o objetivo é transformar isso em uma opção real de transporte aéreo. E o projeto está andando, a aeronave está sendo desenvolvida e a ideia é que isso comece já no Rio de Janeiro muito em breve. E tanto a ANAC quanto o DCEA já estão envolvidos com a Embraer para fazer esse conceito começar a funcionar no Rio de Janeiro. E a ideia é que em 2026 o eVTOL comece de fato a funcionar transportando passageiros. A ideia desse sistema OM é criar toda uma indústria, porque além da fabricação da aeronave, tem também a parte de manutenção, tem a construção dos vertiportos, tem a parte de abastecimento, de carregamento das baterias, a parte de embarque e desembarque dos passageiros e a operação a IVE quer fazer junto com empresas parceiras. A Embraer já tem uma expectativa de vendas de mais de 500 unidades do eVTOL. Eles já têm alguns clientes para a operação disso e eles acabaram de fazer uma parceria com uma plataforma francesa de transporte e mobilidade aérea, que é a Helipass, e também existem parceiros para a construção, para a viabilidade de todo o ecossistema UAM. Eles já têm 6 empresas envolvidas nesse processo. Então é isso. O eVTOL está chegando, a Embraer está investindo muito nisso. Em breve eu devo trazer mais novidades sobre isso e mostrar a coisa mais de perto, então vai ter vídeo futuramente aí, a gente já está conversando com o pessoal da Embraer para fazer isso acontecer. Eu quis trazer esse vídeo porque tem muita gente falando sobre esse novo conceito da Embraer e vale lembrar que não é só a aeronave em si, é um negócio muito maior do que a aeronave, então o eVTOL é o meio de transporte dentro de um ecossistema gigantesco que vai ser criado. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com quem você puder e se quiser acrescentar alguma coisa, joga aí embaixo nos comentários. Lembrando também da Loja do Aero, novas camisetas, a gente está agora com a edição limitada das 5 camisetas de aviões estranhos, tem essa e mais 4 estampas, o link da loja está aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever também. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.